Meus irmãos, a paz do Senhor, para todos que nos assistem. Estamos aqui no programa EBD em Síntese Podcast, programa esse promovido pelo Departamento de Educação Cristã, DENEC, da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Igreja essa presidida pelo pastor Martim Alves da Silva, e o nosso Departamento de Educação Cristã, DENEC, está sob a responsabilidade do pastor Reinaldo Odilo, a quem nós já queremos mandar uma saudação fraternal, tanto para o nosso pastor presidente, quanto para o nosso diretor do DENEC. Hoje eu sou o pastor André Feitosa, pastor da Assembleia de Deus em Nova Natal, e nós estamos hoje na incumbência de comentar a lição número 13, a última lição do nosso trimestre, das lições bíblicas da nossa escola bíblica dominical. Nosso tema está posto, o Senhor estar ali, este é o tema da nossa lição. O texto áureo está em Isaías, capítulo 11, versículo 9, que diz: Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías, capítulo 11, versículo 6. E a verdade prática da nossa lição diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente seu povo. Ele está no meio do seu povo. A nossa lição de hoje tem como objetivo, nós temos os objetivos definidos, que são, primeiro, apresentar a cidade de Jerusalém no milênio, elencar os nomes das 12 tribos no milênio e mostrar que a expressão "o Senhor está ali" é um novo nome da cidade. Esses são os 3 objetivos da nossa lição de hoje. Para comentarmos essa lição, nós contamos hoje com a preciosíssima colaboração, mais uma vez, dos nossos professores das nossas escolas bíblicas dominical aqui da nossa igreja. E eu conto hoje com a cooperação do professor Heriberto Laurentino, professor ali na Assembleia de Deus, né, da Escola Bíblica da Assembleia de Deus, Congregação Santarém Bairro, Igreja Polo do Setor 10 da nossa capital. Bem como também com a colaboração do professor Eliel Nascimento, professor ali na Assembleia de Deus em Nova Natal, Igreja Polo do Setor 14, e eu já quero iniciar dando boas-vindas aos nossos professores que conosco cooperam nesta noite, e já abrindo aí os microfones para que eles possam dar as suas palavras iniciais, as suas saudações iniciais. Começo pelo professor Heriberto, a quem eu já quero cumprimentar com a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor André, a paz do Senhor, nobre professor Eliel, a paz do Senhor, você professor, a paz do Senhor, você aluno, vocês que fazem a escola dominical aqui na nossa cidade, nosso abraço inicial, e desejamos e esperamos também que nós tenhamos uma aula proveitosa e abençoada para cada um de nós. Maravilha. Professor Eliel Nascimento, a paz do Senhor. Pastor André Feitosa, a paz do Senhor, querido companheiro, professor Heriberto, a paz do Senhor. E esta saudação eu estendo também a você, querido professor, professora, aluno e aluna da EBD. Chegamos ao final de mais um trimestre, na verdade, a última lição do ano, e eu estou muito feliz de estar aqui juntamente com os irmãos, para juntos meditarmos na palavra do Senhor sobre este tema tão peculiar e tão interessante: o Senhor está ali. Maravilha, maravilha. Bom, conforme já falamos, a nossa lição ela tem alguns objetivos pré-definidos, e o primeiro dele é falar sobre o status, sobre a cidade de Jerusalém no milênio. Eu já quero começar lendo aqui a introdução, que eu acho muito relevante, porque ela que vai nortear aquilo que a gente vai comentar hoje. E o comentarista começa na introdução dizendo o seguinte: vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica nas Escrituras. O livro de Ezequiel começa com a visão da glória de Javé e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Não é possível compreender o livro de Apocalipse sem os oráculos de Ezequiel. Eu já queria fazer um comentário breve a respeito dessa introdução, porque Ezequiel ele vai inaugurar um estilo literário dentro da literatura hebraica, que é essa literatura apocalíptica, essa literatura que aponta para eventos futurísticos, né? Que dentro da teologia a gente classifica isso como um texto escatológico, que aponta para o futuro. E o comentarista já começa dizendo algo extremamente relevante,
que não tem como nós compreendermos o livro de Apocalipse se nós não compreendermos a linguagem apocalíptica incluída, inserida na mensagem do profeta Ezequiel. Vale salientar que esse tipo de literatura foi amplamente utilizado durante o período que a gente chama de período intertestamentário, inclusive resultando na produção de muitos livros ou muitos escritos espúrios, escritos apócrifos, né? Justamente tendo como, digamos assim, como orientação, como inspiração, esse tipo de literatura do livro de Ezequiel, né? Então, a gente já observa que, pela introdução dada aqui já pelo comentarista, que o livro de Ezequiel ele vai tratar de alguns assuntos, ele estava profetizando algumas profecias que não é para a sua época, apesar de estar falando para os seus contemporâneos, mas era uma mensagem que apontava para o futuro, para o porvir. E é dentro dessa perspectiva que a gente vai analisar essa questão de Jerusalém. O primeiro tópico da nossa lição, assim, aí no finalzinho diz assim, a presente lição encerra o estudo o trimestre estudando os aspectos da Jerusalém do milênio. E aí eu acho importante a gente fazer um retrospecto, eu acho extremamente relevante. Qual é a mensagem, qual é o bojo da mensagem do profeta Ezequiel? Ezequiel estava profetizando para os seus contemporâneos a respeito da justiça divina que haveria de vir, o que estava sendo aplicado sobre a nação de Israel, inclusive com juízo, né, que resultaria, culminaria na deportação de todo o povo e na destruição da cidade. Entretanto, na sua mensagem final, no final, né, do livro, já caminhando para o final, o profeta ele também vai profetizar, e aí já numa mensagem mais escatológica, a restauração daquele povo e a restauração de Israel. E, por conseguinte, a restauração também da cidade. Observemos que a lição de hoje ela está intrinsecamente ligada às lições de número 11 e 12, porque na lição de número 11 nós estudamos sobre a visão do templo, né, restaurado no milênio, porque o templo já havia sido devastado naquela época. E, ainda retroagindo um pouquinho, né, para a lição de número 10, né, onde o profeta vai falar sobre a restauração. Então, a partir da lição 10, a gente já vai ver que o profeta começa a falar sobre a restauração do povo, a restauração do templo e também agora, não mais a restauração, mas apontando para essa Jerusalém no milênio e a sua reestruturação para o governo de Cristo aqui na Terra. Então, é esse o objetivo da nossa primeira lição. Eu não quero exaurir o comentário do tópico, porque eu quero avaliar a contribuição dos dois professores que conosco estão. Mas antes de nós falarmos sobre a cidade de Jerusalém no milênio, eu acho importante a gente, querido professor, recapitular para o aluno, né, trazer para o aluno essa questão do que é o milênio, essa visão do que é o milênio, né? Qual é a previsão bíblica para a instauração desse milênio? O que vem a ser o milênio? Né? A palavra milênio, a despeito dela não estar nas escrituras, porque talvez alguém diga assim, a palavra milênio não está na Bíblia, mas a previsão de um reino de 1000 anos, de 1000 anos de governo, ela é bíblica. E você pode, por exemplo, ver isso na palavra de Deus lá em Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 4, que diz o seguinte: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Aí, veja o que é que diz o versículo de número 4, querido professor, querido ouvinte, né? Você que nos assiste, veja o que é que diz o texto. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Observe que aqui é uma previsão de um reino de Cristo durante 1000 anos.
Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 5, e o versículo 9 e 10, ele diz assim: E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és tu de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e nação e povos. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaram sobre a terra. Então, pelo texto que nós lemos, Apocalipse capítulo 5 e Apocalipse capítulo 20, a gente já percebe que há uma previsão bíblica, profética, de que Cristo reinará durante 1000 anos e que esse reino será aqui na terra. Então, podemos inferir, não podemos concluir, deduzir do texto lido, que haverá um governo de Cristo sobre a terra durante 1000 anos. E no texto do Apocalipse deixa claro que a igreja reinará com Cristo durante, então, esses 1000 anos. Então, é sobre esse período que acontecerá aqui na Terra, um período de 1000 anos aqui na Terra, e é sobre este período que a gente vai ver qual é a situação da cidade de Jerusalém, né? Com relação ao milênio, seria talvez o professor seja indagado por algum aluno com relação a essa questão do milênio, porque existem 3 correntes escatológicas a respeito do milênio. Existe uma corrente teológica que não acredita na literalidade de um reino de 1000 anos de Cristo aqui na Terra. Essa corrente teológica se chama de amilenismo, ou os amilenistas. Eles não acreditam que isso acontecerá. Eles dão uma interpretação figurada a isso. Existem os pós-milenistas, que acreditam, na verdade, que Cristo voltará após o milênio. E o que seria o milênio, então, para o pós-milenismo? Seria a ampliação ou a expansão do evangelho a ponto de todo mundo estar sob o domínio de Cristo, mas sobre a égide do evangelho. É como se a igreja conseguisse cristianizar ou evangelizar todo mundo, e nesse período, né, Cristo estaria reinando através do evangelho. Então, é algo meio que figurado também, né? Apesar de acreditar que... Essa é uma visão também que, para acreditar, a gente precisava de acreditar que o evangelho ele vai se expandir a ponto de dominar todo mundo. Não é o que a gente vê nas escrituras, né? Muito pelo contrário, Jesus diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então, a gente não encontra a previsão bíblica para acreditar que a igreja converterá o mundo todo e esse mundo estaria sobre o reino de Cristo. Isso de uma forma assim mais que em observância ao evangelho. E a terceira corrente teológica, que é o pré-milenismo, né? E é onde nós nos encaixamos, nós acreditamos que Cristo ele volta antes do milênio e implanta o milênio após a sua volta. Então, é dentro desse contexto que é importante. Eu penso que é importante para o professor saber disso, e é importante você dar uma pesquisada, querido professor, com mais profundidade, porque é o tipo de pergunta que você já pode se deparar, o aluno ele pode indagar a respeito disso. Bom, mas enfim, e qual é o status de Jerusalém nesse período, nesse milênio, né? E é sobre isso que o primeiro tópico da nossa lição ele já vai se deparar, né? Sobre o status da cidade de Jerusalém nesse período milenial. Eu já quero começar com o professor Eliel, dando a sua contribuição a respeito desse primeiro tópico, né? Pode já comentar os 4 subtópicos, e na sequência o professor Heriberto. Professor Eliel. Querido pastor André e professor Heriberto e demais inscritos do canal, eu gostaria de, a título introdutório, né, introduzir aqui o meu comentário acerca do primeiro tópico, falar, na verdade, ou reforçar algo que o pastor André já trouxe para nós neste momento, que é o caráter escatológico do tema de hoje, não é? Então, a missão hoje é estudar a Jerusalém do milênio, né? E é importante nós fazermos uma distinção entre a Jerusalém do milênio e a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém está descrita ali no capítulo 21 de Apocalipse, em especial o capítulo 2, enquanto a lição de hoje trata sobre a Jerusalém do milênio, né? O milênio, o pastor André também já nos trouxe essa colocação, ele está previsto também ali no capítulo 20 do livro do Apocalipse. Eu gostaria de pensar aqui o versículo número 6 do capítulo 20 de Apocalipse, que diz: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte,
mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, está previsto um reinado terrenal de Cristo por 1000 anos, onde os santos reinarão com ele na qualidade de sacerdotes e na qualidade de reis. É importante frisar, meus queridos irmãos, que esta primeira ressurreição tratada aqui no versículo 6 de Apocalipse 20, ela não é a ressurreição do arrebatamento, aquela ressurreição que está lá especificada em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, aquele texto que nós conhecemos e amamos muito, que diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas esta ressurreição aqui é algo diferente. Esta ressurreição, ela é a ressurreição dos mártires, dos santos, que estão especificados no versículo 4 deste mesmo capítulo, né? Diz lá no versículo 4 de Apocalipse 20, que estes santos eles foram degolados, né? É interessante essa forma específica que o texto traz de como esses santos irão morrer, degolados pelo testemunho de Jesus e que não adoraram a besta. Então fica claro que trata-se de pessoas que perderam a sua vida durante um governo da besta, né, do falso profeta, da besta, do anticristo, mas que mantiveram a sua postura de serem fiéis ao Senhor, dando testemunho de Jesus e não se dobrando à besta, não é? Então, este governo milenial, ele será a partir de uma cidade, não é? A cidade de Jerusalém, a Jerusalém do milênio, que nós estamos estudando hoje. E o governante desta cidade, né, deste momento? O governante está descrito lá no capítulo 19 de Apocalipse, né? E é um texto muito conhecido também de todos nós, que diz o seguinte: a partir do versículo 11, vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de vestes tingidas de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos dos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, né? Eu chamo a atenção dos irmãos para esse trecho desse versículo. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, já no capítulo 19 de Apocalipse, a palavra já começa a mostrar acerca deste governo milenial e dando aqui, especificamente nesse texto, nesses versículos que nós lemos, quem é o governante desse reino, né? Chama a atenção dos irmãos que é muito interessante que nesses versículos Cristo ele recebe alguns nomes, a palavra revela alguns nomes, como por exemplo no versículo 11, ele é chamado de fiel e verdadeiro. No versículo a seguir diz que ele tinha em sua cabeça um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Já no próximo versículo, o texto vai dizer que o nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. E o último versículo que nós lemos desse texto vai dizer que ele trazia no seu manto e escrito em sua coxa este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, trata-se de Cristo Jesus que vem para governar, vem para dominar. E este governo, este domínio, esse reinado é o milênio, cuja sua central, cuja sua capital é Jerusalém, a cidade do milênio. E agora eu gostaria de entrar aqui já no tópico primeiro, que trata acerca da cidade, não é? Então, meus irmãos, acho que é importante você, querido professor, trazer ao entendimento do aluno que, apesar da similaridade entre as cidades que são descritas por João, lá em Apocalipse, e a cidade que é descrita por Ezequiel no seu livro, é importante nós sabermos que não se trata da mesma cidade, né? Ezequiel ele vai tratar, nesse capítulo que nós estamos estudando, capítulo 48, ele vai tratar de Jerusalém do milênio, que é a sede do governo milenial de Cristo aqui na Terra. Portanto, uma cidade terrena, onde Cristo irá reinar com a igreja, com os santos por 1000 anos. Enquanto que João
vai tratar da Nova Jerusalém, né? E o texto lá em Apocalipse 21 diz que esta Jerusalém, ela é uma cidade celestial, né? A Jerusalém que de Deus desce do céu para esta, sim, ser a sede do governo universal e atemporal de Cristo, né? Então é importante essa distinção para que a gente saiba exatamente que ponto da história escatológica nós estamos tratando. No primeiro subtópico do tópico 1, vai falar sobre as saídas da cidade, né? E o comentarista ele vai deixar bem claro, dizendo que o termo saída aqui, ele é sinônimo de limite, né? O comentarista ele chama a atenção para o fato de que o nome Jerusalém, ele não é mencionado, muito embora a gente vai entender, esteja bem claro no decorrer do texto, que trata-se sim de Jerusalém, a capital, nós podemos dizer assim, do povo de Israel, não é? Este fato, talvez, meus irmãos, venha para indicar que Deus, ele dará uma nova personalidade a esta cidade, né? A Jerusalém que nós conhecemos hoje, a Jerusalém atual, ela é marcada por muitas guerras, por derramamento de sangue, né? Mas aquela cidade do futuro, aquela Jerusalém do milênio, né, será conhecida por outra coisa, por outra característica, não pelos conflitos, né? Não pelas desavenças, não pela violência, mas ela será conhecida pela presença do Senhor. Por isso, Deus revela ao profeta este nome da cidade, ou este novo nome da cidade, que é o Senhor está ali. Este será o fato principal que marcará a nova identidade de Jerusalém, a presença do Senhor, a presença de Deus na cidade, né? O tópico 2, né, o subtópico 2, que vai tratar acerca do formato da cidade, a gente sabe, observa no texto que trata-se de uma cidade quadrada, né? A forma quadrada é uma referência a uma cidade que nós podemos entender como de uma arquitetura perfeita, de uma simetria perfeita, né? E a gente observa, meus irmãos, que no decorrer do texto bíblico, né, na Bíblia, o número 4, ele vai tá sempre aparecendo, né? Sempre aparece e ele está sempre ligado à ideia da perfeição, né? E a gente observa isso no próprio capítulo 1 do livro de Ezequiel, que nós estamos estudando nesse trimestre. Vão aparecer ali 4 seres viventes, né? Com 4 rostos, 4 asas, 4 mãos, né? Esses seres estavam associados à glória de Deus, que naquele momento Deus estava mostrando ao profeta que estava deixando a cidade, enquanto na lição de hoje nós estamos vendo o contrário, né? Nós estamos vendo a glória de Deus de volta à cidade, né? Por quê? Porque o Senhor está ali. Glória a Deus. Um outro exemplo disso, né? No capítulo 10 de Ezequiel, mais uma vez são mostrados 4 querubins com 4 rostos e são, irmãos, inúmeras referências ao longo da Bíblia. A gente poderia falar aqui sobre o número 4. É claro que isso não se trata de numerologia, de forma alguma, né? Mas é apenas mostrando que o número 4 traz essa ideia de algo perfeito, né? Algo que é, de fato, perfeito. Já passando aqui para finalizar aqui a minha participação no primeiro tópico, o tópico 3 vai tratar sobre as 12 portas, enquanto o tópico 4 vai falar sobre a origem do formato da cidade e a origem das portas, não é? Então, o subtópico 3. Enquanto a Jerusalém do tempo de Ezequiel era uma cidade que tinha aí aproximadamente 6 portas, essa Jerusalém do milênio, a Jerusalém que está sendo revelada ao profeta, ela possui 12 portas. Talvez isso seja uma referência, venha nos falar de que esta Jerusalém, ela é uma cidade superior, né? A superioridade desta cidade em relação àquela Jerusalém do passado, né? O texto também ele mostra que essas 12 portas serão chamadas pelos nomes dos 12 patriarcas tribais de Israel, conferindo um novo significado, não às portas, mas um significado novo a cada uma das 12 tribos, não é? De Israel, como que portas de acesso do povo à presença do Senhor que está ali na cidade. Esse é o tema da nossa lição. O Senhor está ali, né? Uma referência a algo que é revelado nas Sagradas Escrituras, que é o desejo de Deus de fazer de Israel uma nação sacerdotal, uma nação que contribui, atrai os demais povos à presença do Senhor. E quanto à origem, o formato da cidade e a origem das portas,
tanto o formato da cidade quanto a origem dessas portas, não se trata de forma alguma de algo que Deus está fazendo, como que de alguma forma inspirado em alguma cidade humana, em alguma obra humana, algum projeto humano, de forma alguma, mas é justamente o contrário, né? É tudo que o homem ele procura fazer em termos de engenhosidade, de criatividade, de beleza, é sempre em busca da perfeição que transcende o normal, né? Essa é a busca do homem, que atinge o sobrenatural. A gente vê isso nas artes, vê isso na ciência, vê isso em todas as áreas do conhecimento humano. E o que nós vemos aqui é Deus que está trazendo à Terra a perfeição do céu, né? É um governo perfeito, uma cidade perfeita para um governante perfeito. Então, pela primeira vez na história da humanidade, desde a queda do homem no Éden, o mundo será de fato governado por Cristo, governado pelo seu Criador, a partir de uma cidade perfeita que é a Jerusalém do milênio. Maravilha, graças a Deus. Eu queria passar para o professor Heriberto, entretanto, antes eu queria só pontuar uma coisa, professor Léo, porque só a título da gente adicionar informação, para que o professor não fique com dúvida, quando a gente fala sobre primeira e segunda ressurreição, essa, essa designação tem mais a ver com a qualidade da ressurreição do que com a questão temporal, propriamente dita, né? Porque quando a gente, só voltando um pouquinho àquele texto que a gente leu em Apocalipse, né? Eu queria voltar aqui ao texto de Apocalipse, 20, né? Até lido pelo professor, que diz assim, e 20 tronos e assentaram sobre ele, e foi-lhes dado o poder de julgar e ver as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e aqui está falando realmente daquelas pessoas que foram mortas no período da grande tribulação, né? E pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, essas pessoas aqui citadas no versículo 4, certamente os mártires do período tribulacional, do período da grande tribulação, que foram ressuscitados, né, para reinarem com Cristo. Mas no versículo 6, ele vai dizer assim, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre isso não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus vivo e reinarão com eles 1000 anos. Versículo 5, perdão. Mas os outros mortos, ou seja, aqueles que não fazem parte da primeira ressurreição, não reviverão até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Então, o que é que a gente pode entender nesse versículo 5? Que o divisor de águas entre a primeira e a segunda ressurreição, em tese, né, é o milênio. Agora, pode vir uma pergunta, eu achei interessante em pontuar isso, porque a previsão bíblica, quando a gente vai lá em Isaías, capítulo de número 11, Isaías capítulo de número 65, versículo 19, diz assim, 20 e 21, diz assim, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então a gente vê aqui nesse texto que durante o período milenial as pessoas nascerão, as pessoas morrerão, obviamente terão uma longevidade maior, mas elas morrerão. E se morrerem em justiça, né, elas, em tese, elas fazem parte daquele grupo que a gente chama de primeira ressurreição, que são as pessoas que ressuscitam para a vida e não aquelas que ressuscitam para a morte. Né? Eu achei importante pontuar isso, que o aluno pode perguntar, então quem nasceu e morreu durante o milênio faz parte da segunda ressurreição? Ou seja, não tem salvação. Não é bem assim que a gente pode observar no texto. Então, a designação de primeira e segunda ressurreição, é importante pontuar isso, tem mais a ver com a qualidade, né, com o status dessa ressurreição, com a finalidade, com o destino de quem ressuscita, do que propriamente dito com a questão temporal. Tá certo? É importante o professor pontuar isso, que o aluno pode fazer esse tipo de indagação na sala de aula. Professor Heriberto. Muito bem, professor Eliel, pastor André. Essa última lição, ela nos traz algumas informações bem preciosas. Mas antes de pontuar sobre esse primeiro tópico, é interessante que nós saibamos consigamos enxergar isso na Bíblia, que
tanto o livro do profeta Ezequiel como o livro do profeta Daniel são os dois livros mais apocalípticos do Antigo Testamento, né? O senhor muito bem trouxe isso na introdução, e Ezequiel inaugura, ele estreia um estilo literário, né, na escritura, na literatura do Antigo Testamento, e Daniel também traz esse caráter escatológico, apocalíptico, na sua narrativa. Então, esses dois livros são bem característicos nesse aspecto. Quando o autor e o profeta faz esse relato final da sua profecia, e que vai abordar e tratar e trabalhar sobre essa estrutura, esse formato da cidade, a gente poderia também se perguntar por que ele faz isso, né? É interessante que nós saibamos, que o professor tenha essa inferência de que o povo de Israel estava muito ligado à questão da terra, estava muito ligado à questão da cidade. Então, quando assim, inicialmente era um povo tribal, que não tinha, era nômade, que não tinha nenhuma cidade. Deus dá posse da terra, eles constroem uma cidade que ali ergue um templo, o templo é uma referência para eles, e depois vem a destruição, vem a desolação. Quando vem a promessa, tanto profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel também fala sobre essa promessa de restauração, já havia também essa ideia de que o nome dessa cidade estaria presente, né, nessa promessa de restauração. Então, os israelitas eles estavam muito ligados a essa questão da terra. Por isso, o Senhor dá os termos, ou seja, os limites da nova cidade. Esse formato, esse novo formato da cidade, essa estrutura, como o professor Eliel falou, essa estrutura retangular, dá justamente essa ideia de um novo começo ou um recomeço, né? Se a Jerusalém anterior, que fora destruída, ela tinha outro formato, e a distribuição das tribos estavam também em uma outra distribuição espacial. Agora, o Senhor diz como ela deve ser, quais são os termos que elas devem, cada uma delas deve ocupar, qual seria a sua localidade, para que eles venham habitar em segurança. Isso, lógico, se tratando de uma promessa imediata de restauração, e também apontando para essa cidade do milênio. Maravilha, maravilha. Eu acho que o primeiro tópico já foi bem esclarecedor, já deixou bem a lição muito bem direcionada, podemos dizer assim, né? O segundo tópico, que eu acredito que a gente, né, não vai nem ter necessidade de demandar muito tempo, porque é um tópico até relativamente mais fácil, o comentarista ele vai fazer uma menção a essa cidade. O professor Eliel muito bem pontuou que as características da cidade de Jerusalém mencionada no texto de Ezequiel, ela não segue a planta da cidade que Ezequiel conhecia. Interessante isso, porque ele está falando, e aí tem até a ver com essa questão que o professor Heriberto falou, da questão apocalíptica, né, de você falar de algo futuro, porque a planta da cidade de Jerusalém, né, diferia muito daquilo que Ezequiel estava profetizando, né? E na profecia do profeta Ezequiel, ele menciona que a cidade tem 12 portas, né, conforme já foi comentado no tópico primeiro, né, diferente de Jerusalém original, que tinha 6 portas, né? E cada porta dessa ele vai mencionar como sendo ou fazer referência a uma das 12 tribos de Israel. É interessante a gente observar que essa mesma configuração, digamos assim, né, está na profecia de Apocalipse, para a gente ver como é que, quando a Bíblia fala que toda escritura é divinamente inspirada, né, a gente vê que a visão que João teve, né, tinha muita relação com a visão de Ezequiel, né? E lá em Apocalipse capítulo 21,
do versículo 10 ao 14, diz assim: levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa cidade que de Deus descia do céu. Observe que aqui o texto fala sobre a Nova Jerusalém, que é a cidade da eternidade, não essa Jerusalém terrestre do milênio. Mas calma aí que a gente vai chegar lá, né? Eu acho que o professor Leão até adiantou no tópico dele, que, na verdade, essa Jerusalém milenial, ela, na verdade, é uma réplica, podemos dizer assim, da Jerusalém celestial, né? Aí ele vai dizer assim: e tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos. E o nome escrito sobre elas são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, a gente observa que o muro tinha, nominando os seus fundamentos, o nome dos apóstolos, mas as portas da cidade era referência às 12 tribos de Israel, né? E o escritor ele vai mostrar, né, que cada lado da cidade, que era quadrada, né, tinha 3 portas e cada uma dessas portas levava o nome de 12 tribos. Né? No norte, Rubem, Judá e Levi. No sul, Simeão, Issacar e Zebulon. No leste, José, Benjamim e Dan. E no oeste, Gad, Azer e Naftali, ou Naftali. Então, a gente observa que ele vai falar agora sobre essas portas, e o tópico 2 vai falar sobre essa relação, né? Essa nomenclatura das 12 tribos, que, por exemplo, aqui a gente vai ver que a tribo é mencionada como José. Em algumas passagens bíblicas, na verdade, a gente sabe que José não compunha uma só tribo, mas eram 2 tribos, né, que era a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Por quê? Porque na contagem das tribos, Levi, que aqui aponta para o norte, não contava, porque Levi era uma tribo sacerdotal. Mas, enfim, esse segundo tópico sobre essa relação que há aí, sobre essa nomenclatura das 12 tribos, né, o nome dessas 12 tribos e as suas variantes, eu já quero começar ouvindo o professor Heriberto, na sequência o professor Eliel. Muito bem, pastor André, professor Eliel. O comentarista ele traz isso à tona, né, abordando que há algumas listas, né, de nome das 12 tribos de Israel. A Bíblia traz, em alguns momentos, algumas listas que são apresentadas. No entanto, nenhuma delas segue o mesmo padrão, né? Algumas utilizam um determinado padrão, outras outro determinado padrão, né? Então, e Ezequiel segue também, ele dá um sentido, no caso, Deus dá um sentido, né? E aí o comentarista até coloca aqui, Ezequiel segue o sentido horário a partir do norte da cidade, com Rubem, Judá e Levi, ao leste ou oriente, José e Benjamim, e Dan, e ao sul, Simeão, Issacar, Zebulon, ao oeste, Gad, Azer e Naftali. Então, não existe em todas as listas que são apresentadas, não existe um padrão pré-definido ou definido de todas as vezes que aparece uma lista com os nomes das 12 tribos, elas seguem o mesmo padrão. Né? Normalmente, vai variar de acordo com a circunstância ou o conceito ou o contexto que elas se apresentam. Os critérios que são colocados aqui, e o comentarista reforça, né, está relacionado com as mães dos filhos de Jacó. Então, estão ligados a mãe dos filhos, que é estabelecido esse critério. A partir dos nomes das mães é que é estabelecido esse critério. Então, e aí o propósito dos nomes, no subtópico número 3, dos 3 patriarcas do Gênesis, Abraão, Isaac e Jacó, o último deles foi o único em que não houve nenhuma eliminatória dos filhos para a formação das tribos de Israel. Se de Abraão tinha Isaac e foi escolhido Jacó, né? De Jacó todos foram escolhidos ou incluídos na nação. Então, a dinâmica
que é dada sobre esses nomes, né, das 12 tribos, na formação e a utilização nas portas da cidade, segue esse padrão a partir da escolha, melhor dizendo, a partir do nome das mães. Maravilha. Professor Eliel. Pastor André, querido companheiro Heriberto, demais irmãos que estão conosco nesse momento, o tópico 2 ele vai tratar sobre a questão do nome das 12 tribos, não é? Como já foi dito antes, as portas desta nova cidade, elas receberam os nomes das 12 tribos de Israel. Isso, irmão, vai nos remeter ao fato de que Deus ele constitui um povo sacerdotal, um povo santo, justamente a partir de um povo imperfeito e um povo pecador, né? É uma referência à misericórdia de Deus, uma referência à sua graça. Quando nós olhamos para o início dessa história, deste povo de Israel, e confrontamos ele com esta cidade perfeita, não é? Onde as suas portas, cujos povos de todo o mundo passarão para adorar o Senhor que está ali na cidade, não é? Nós observamos que Deus ele constitui esta nação sacerdotal justamente a partir de um povo imperfeito, né? De um povo pecador, um povo que tem uma tendência à idolatria, que tem uma tendência à prostituição. Isso é uma matéria de estudo farto, quando nós observamos ali a história do povo de Israel desde a sua saída no Egito, né? Já com o episódio do bezerro de ouro, e esse fenômeno da idolatria vai acompanhar esta nação ao longo da sua história, mas digamos assim, no fechamento da história, né? Na conclusão da história, que nós vemos é a restauração. Nós estudamos isso de maneira mais profunda em lições já passadas, em especial na lição que tratou sobre o Vale de Ossos Secos, da restauração de Israel, e isso mostra como Deus é gracioso, como Deus é poderoso e como Deus é fiel com as suas promessas, glória a Deus, e que aquilo que o Senhor tem como plano para o seu povo se cumpre porque ele é Deus, ele é poderoso e ele é, de fato, fiel. Quanto ao critério da ordem dos nomes, o subtópico 2 do tópico 2, conforme nos mostra o comentarista, a ordem dos nomes é uma alusão à família de Jacó, né? A partir das suas esposas. Jacó, nós sabemos da sua história, ele teve duas esposas e, podemos dizer, duas concubinas, né? A Bíblia nos conta que Jacó gerou 12 filhos a partir dessas 4 mulheres, né? Então, meus queridos irmãos, isso vai falar que Deus, ele justamente pega esta família de Jacó, que nós podemos dizer que é uma família fora do padrão estabelecido por Deus, né? Fora daquilo que nós entendemos como uma família adequada, né? A família de Jacó, podemos dizer que é uma família, de certa forma, desajustada, né? Mas os desajustes da família de Jacó não impediram o plano de Deus para a nação de Israel. Glória a Deus, né? Então, Deus, ele é fiel. E o propósito dos nomes, tratando aí, já entrando no subtópico 3, os nomes dos filhos de Israel passaram também a designar o território que foi ocupado pelas tribos, né? Então, assim, esses nomes também tornaram-se uma referência à própria terra da promessa, a terra prometida, né? A terra que mana leite e mel. Eles passaram a ser um memorial da fidelidade de Deus, do compromisso que Deus tem com as suas promessas em cumprir fielmente, cabalmente com tudo aquilo que ele promete, né? É também uma referência à pátria dos santos, né? A Canaã dos remidos, a terra da promessa no sentido espiritual que cada um de nós, enquanto igreja, estamos esperando, né? Então, desta forma, nesta cidade, através dos nomes das 12 tribos de Israel, dos patriarcas de Israel, está consubstanciado a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, está consubstanciado o fato de que as imperfeições humanas, as incapacidades humanas não frustram os planos de Deus. E a gente cita aí, por exemplo, a própria família de Jacó, que em sua desestrutura, em sua constituição peculiar, nos acontecimentos, nas dificuldades, isso não impediu Deus de cumprir fielmente, cabalmente com tudo aquilo que ele prometeu.
É verdade. Eu queria só também pontuar, né, apenas uma conjectura, né? Se a gente se lembrar que essa profecia que Deus estava dando, ela estava sendo dada à nação de Judá, e que as 10 tribos do norte já haviam sido levadas cativas, né, para a Síria, né? Isso talvez tivesse uma mensagem também, né, de que Deus ele não rompe com a sua promessa, né? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Então, como a mensagem era uma mensagem de restauração, a gente entende também que talvez, né, fosse a intenção de Deus mostrar para aquele povo que Deus é um povo da restauração, né? Porque talvez olhando para os seus conterrâneos, né, para os seus irmãos, né, para as 10 tribos do norte que haviam sido dizimadas pela Síria, talvez o povo não visse para si mesmo um futuro daquela mesma natureza. E aí talvez essa mensagem de Deus, de ser apenas uma conjectura, né, tivesse também o intento de despertar naquele povo essa capacidade que Deus, que é todo-poderoso, tem de fazer cumprir seus desígnios, né? E nenhum de seus planos serem frustrados, né? E aí nós chegamos ao terceiro tópico, já finalizando, né? E ele aponta, né, que a cidade de Jerusalém agora, né, no milênio, ela tem um novo nome, que é o Senhor está ali, apontando, né, ou Jeová Chamar, né? Yahvé Chamar, né? O Deus está ali, apontando para a presença contínua de Deus no meio do seu povo. Eu já peço ao professor Eliel para comentar esse terceiro tópico, na sequência o professor Heriberto. Muito bem, pastor André, o tópico 3, né, o terceiro tópico, ele é o cerne, né, ele é o ápice da lição de hoje, e o Senhor está ali. Muito interessante este nome. Nós sabemos que a cidade de Jerusalém, ao longo da sua história, ela recebeu diversos nomes, né, como, por exemplo, o nome de Salém, já foi a cidade dos Jebuseus, né, chamada de Jebus. Logo em seguida, já no reinado de Davi, a palavra do Senhor nos conta que Davi, ele toma posse da cidade e a partir daquele momento ela também passa a ser chamada de cidade de Davi ou cidade real, não é? Ela também foi chamada de Sião. Ariel, que também é um nome que não é muito comum, mas também é um nome atribuído a Jerusalém. Ariel significa forja, né? ou fornalha. Algumas traduções, em vez de trazer Ariel, traz fornalha, não é? Então, todos esses nomes estão relacionados a algum período histórico ali da cidade de Jerusalém. E todos esses períodos sempre foram marcados por algum tipo de conflito, algum tipo de disputa, algum tipo, digamos assim, algum momento em que o povo estava vivendo, às vezes em rebeldia, às vezes em idolatria, né? Esses nomes estão sempre relacionados à cidade de Jerusalém, dentro de momentos históricos da cidade. E nós sabemos, aí já entrando no segundo subtópico, que Deus, ao longo das Escrituras, vai trazer nomes, né? Nós vamos observar nomes de Deus que são revelados nas Santas Escrituras. E a revelação desses nomes de Deus tem o propósito de revelar o caráter de Deus, o seu caráter, o seu poder, a sua natureza, né? Quando nós olhamos a história do patriarca Abraão, né, a gente observa que Abraão passa por uma grande provação e, ao término daquela provação, ao término daquela experiência, Abraão passa a conhecer Deus como Jeová Jireh, o Deus que provê, né? O Deus da providência, o Deus que provê o socorro, provê o necessário, provê, especificamente no caso de Abraão e Isaque, o Senhor proveu um cordeiro para ser morto em lugar de Isaque, né? Deus também é chamado como Jeová Rafá, e aí é uma referência às pragas do Egito, né? O Egito foi duramente atingido por muitas pragas, a terra do Egito, mas Deus, ele guardava o seu povo. Essas pragas, essas pestes, né, não atingiam o povo de Deus que estava ali, embora estivesse no mesmo território, mas Deus, ele trazia a proteção. E não somente esse episódio, mas em outros episódios também,
como no episódio da serpente de bronze, né? Quando Deus permite que serpentes abrasadoras venham estar no arraial do povo de Deus e a picar o povo, diz a palavra do Senhor que Deus ordenou a Moisés que uma serpente de bronze fosse erguida no deserto e todo aquele que olhava para a serpente de bronze era automaticamente curado. Então Deus, ele é Jeová Rafá, o Senhor que sara, né? O Senhor que cura. Dessa maneira, meus irmãos, são diversos os nomes e os títulos de Deus que são revelados no decorrer do texto sagrado, todos sempre procurando revelar um aspecto da pessoa, do poder e da personalidade de Deus. Mas agora vem um novo nome, e aqui já estamos entrando no subtópico 3, que é Yahvé Shammah ou Jeová Samá. O Senhor está ali, é o nome de Deus que está nesta visão, nesta profecia escatológica dada ao profeta, que está associado a esta cidade de Jerusalém, a Jerusalém do milênio. Isso para mostrar que esta cidade, de fato, possui a presença física e real do Deus Criador Todo-Poderoso. Né? Será um tempo como nunca houve igual na história da humanidade. Não é? Eu já disse isso e repito com toda segurança, porque nesse momento da história da humanidade, o próprio Deus Criador, na pessoa bendita de Jesus Cristo, seu Filho, estará reinando entre nós, a partir da cidade que passará a se chamar O Senhor está ali. Glória a Deus. Então, o próprio Deus governará o mundo a partir desta cidade que se chamará O Senhor está ali, ou Jeová Samá, o Senhor está presente. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar os amados irmãos, que o Senhor Jesus possa continuar inspirando a cada professor. O meu desejo, pastor André, querido irmão Heriberto e todos os irmãos, é que realmente esta lição venha de ser esses comentários venham a ser de grande valia para os nossos professores. Que Deus possa em Cristo abençoar a todos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Professor Heriberto. Muito bem, pastor André, professor Eliel. Esse último tópico, ele é interessante pelo fato, entre tantas outras coisas, que quando a gente analisa e se apropria do início do livro de Ezequiel, a gente percebe que na sua narrativa inicial a gente vai ver que o pecado de Israel afasta Deus, afasta o seu povo dele, né? Então, por causa e por conta do pecado que Israel comete, há um distanciamento de Deus em relação ao seu povo. E o livro de Ezequiel termina com essa sentença ou esta afirmativa de que na cidade que houvera de ser restaurada, o Senhor está ou estará ali. Então, é interessante isso, para que nós possamos entender que há uma distinção entre esse início do livro do profeta Ezequiel e de como ele aborda a situação do povo e essa situação final. É interessante que, desde que outros profetas profetizaram acerca dessa restauração, essa promessa de restauração de Israel, há também essa presença dessa cidade, do nome dessa cidade. Por exemplo, quando a gente vê em Jeremias capítulo 3, versículo 17, a gente vai perceber justamente isso, essa promessa de restauração, de redenção do povo de Deus. Ele diz assim: naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se juntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o seu próprio coração maligno. Ou seja, já havia uma designação de que haveria um nome que pudesse distinguir Jerusalém de outras cidades, distinguir o povo de Deus de outras nações, e que ela seria a referência para
às demais nações, para os demais povos. Esse título, né, o Senhor está ali, a gente percebe como um título descritivo, né, da cidade de Jerusalém, como às vezes a gente percebe nesses nomes descritivos de Deus, que falam muito da sua personalidade, da sua ação, como muito bem foi falado pelo professor Ariel, quando se referiu àquela situação em que Abraão se vê presente e Deus provê um cordeiro para aquele holocausto. Outras situações também distintas vão dando nomes mostrando nomes característicos de Deus. Então, nessa promessa de redenção, havia essa ideia de que o povo de Deus teria uma cidade distinta de qualquer outra, né? E a gente percebe ainda no próprio livro do profeta Jeremias, capítulo 33, no versículo 16, diz assim: naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Então, percebam que este nome, o Senhor, está ali, é um nome descritivo, né? Porque nesse livro também do profeta Jeremias, nessa promessa de restauração, também está fazendo ou utilizando outro nome de Deus, né? Da mesma forma que usou Jeová Samar, usa também o Senhor é nossa justiça, ou o Senhor justiça nossa. Então, é interessante que nós tenhamos, professores, alunos, tenhamos isso em mente. Então, que Deus nos abençoe. Eu queria, pastor André, professor Eliel, só até para dar base, mais subsídios aos nossos professores, sugerir 2 livros que estão inseridos dentro desse contexto que nós estamos estudando hoje, que é este aqui de Millard Erickson, Escatologia, a polêmica em torno do milênio. É um livro bem interessante que traz justamente essas 3 abordagens que o senhor falou lá no início. E o outro, não menos importante, é esse aqui, o milênio, 3 pontos de vista. E aí também, justamente falando acerca dessas três correntes teológicas que falam acerca do milênio. Então, o milênio, 3 pontos de vista, e escatologia, a polêmica em torno do milênio, do Millard Erickson. Então, fica aqui minhas 2 dicas de livro para que o professor lhe possa enriquecer ainda mais a sua aula. Então, que Deus nos abençoe, e abençoe você, professor, você, aluno, e em nome de Jesus. Graças a Deus, maravilha, excelente participação. Estamos chegando aí ao termo do nosso comentário. Eu já queria dar a oportunidade para que o professor Eliel possa fazer as suas palavras de encerramento, né? E, na sequência, o professor Heriberto. Professor Eliel. Muito bem, pastor André, eu queria registrar o meu agradecimento a Deus em primeiro lugar, ao nosso pastor Martim, a toda a equipe do DENEC, na pessoa do pastor Reinaldo Odílio. Quero agradecer ao senhor, que tem também nos aberto esta oportunidade de contribuir com os irmãos, e desejar ardentemente que cada professor, cada aluno, seja grandemente abençoado por Deus. É a última lição do trimestre, portanto, a última lição deste ano. Eu digo que foi um ano de lutas, mas também um ano de grandes vitórias. O meu desejo é que o próximo trimestre nós estejamos aqui, mais uma vez estudando, se assim o Senhor permitir, se Ele não voltar, dando continuidade a esta obra que é tão importante de estudar e ensinar a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar a todos grandemente em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor André, professor Eliel. Meu agradecimento a cada um dos professores, a cada um dos alunos que durante todo este ano fizeram uso dessa ferramenta tão importante que é o EBD em Síntese Podcast. Meu cumprimento extensivo também a toda a diretoria da nossa igreja, a todos os pastores, tanto da capital como do interior, aos superintendentes de escola dominical, o professor, secretários, a todo o corpo docente, todos os alunos da escola dominical. Faço votos que você que não é aluno assíduo passe a ser de forma assídua, sem perder
nenhuma aula, para que não possa perder a sequência dos conteúdos. Meu agradecimento extensivo também ao pastor Reinaldo Odilo pela oportunidade que nos faculta de estarmos aqui contribuindo para esta obra tão importante que é o ensino e a educação cristã da nossa igreja. Então, meu muito obrigado e que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Estamos chegando ao término de um trimestre, conforme já foi mencionado, né? Hoje estamos comentando a última lição desse trimestre, um trimestre muito bom, lições muito abençoadoras, muito edificantes. E eu quero também aqui deixar minha palavra de agradecimento primeiramente a Deus, ao nosso pastor Martim Alves da Silva, o nosso presidente, ao pastor Reinaldo Odilo, que nos confia essa tarefa de podermos estar aqui comentando, né, nesse grande projeto chamado EBD em Síntese. Né? Agradecer a nossa equipe, né, nesse trimestre. Tivemos a participação aí intensa do professor Heriberto e do professor Eliel, né, que junto conosco praticamente comentamos, né, todas as revistas, todas as lições que nos foi designada, e a minha palavra de gratidão. É a você, professor, a nossa palavra também de agradecimento, que você possa continuar sendo um abençoador de vidas através do ensino, né, da educação cristã, mas especificamente nas nossas escolas bíblicas dominicais. Né? Se Deus nos permitir, e gozarmos da confiança do nosso pastor, presidente, do nosso diretor, do pastor Reinaldo, no próximo trimestre estaremos aqui comentando mais algumas lições. Mas que Deus possa lhe abençoar verdadeiramente e abundantemente, que você possa ser extremamente edificado através desse projeto tão importante, né? Para nós, para você, para a escola dominical e, por que não dizer, para toda a nossa igreja. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente, em nome de Jesus.